a felicidade ela veio depois que minha filha chegou. Que se eu era feliz antes, eu me tornei feliz de verdade depois que ela nasceu. É por isso que Deus fala na Bíblia que os filhos são uma herança que Ele nos deu, pelo amor dele a nós, para que nós continuemos na terra e levando as tuas palavras e as tuas vontades. Na verdade, ela é o nosso fruto, então é uma bênção maravilhosa. Mas vamos lá, alguém aqui tem mais de um filho? Eu só tenho um. Tem dois. Vocês imaginem aí, vocês com dois filhos, certo? Dois filhos, um mais velho e um mais novo. Filhos com idades diferentes. E desses dois filhos, o mais velho, o primogênito, né? Aquele que veio primeiro, que você queria aquela criança, e também o segundo, que você também queria, o mais novo, o caçula. O mais velho, ele segue todas as suas vontades. Tudo que você pede. Se você mora na zona rural, você precisa cuidar do gado, ele já toma frente, ele levanta de manhã, vai tirar o leite, levanta à tarde, vai chiqueirar o gado, vai fazer todas as suas vontades, vai para a fazenda, ajeita tudo. Já o mais novo, o mais dengoso, levanta mais tarde, reclama mais da vida, gosta mais das coisas do mundo. Porque o mais novo ele é o caçula, ele recebe mais carinho, ele tem aquele maior cuidado por ele ser o mais novo. E às vezes, devido a isso, ele deixa de seguir tantas as vontades do seu pai. Às vezes é por outros motivos. Mas nós temos aí duas situações diferentes. Um filho mais velho e um filho mais novo. O mais velho que segue todas as suas vontades e o mais novo que vai diferente do mais velho e segue as suas próprias vontades e seus próprios desejos. Irmãos, eu peço que vocês abram na Bíblia, por favor, em Lucas 15, versículo 3. Amém? Amém. No versículo 13, nós temos a seguinte frase: passados não muitos dias, o filho mais novo, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Esse versículo, pessoal, trata assim da história do filho pródigo, daquele filho que tinha tudo que precisava ali junto à sua família, a seu irmão e a seu pai. E mesmo assim ele fez o quê? Ele chegou até seu pai e pediu: pai, dai-me toda a minha herança, tudo que for meu, pois eu quero viver minha vida. Então seu pai fez a sua vontade, dividiu em vida a sua herança e disse: toma-te tua parte. E aí este filho, aquele filho mais novo, pegou sua parte e foi ao mundo. Nós sabemos que o mundo, ele nos dá prazeres momentâneos. E o filho mais jovem quis usufruir desses prazeres momentâneos, muitas vezes achando que aqueles prazeres seriam para a vida inteira e que aquele dinheiro perpetuaria toda a sua vida na terra. Mas é o que aconteceu. Ele se meteu em jogos, bebidas, fornicações, mulheres, festas, e aí se jogou ao mundo. Mas nós sabemos que de onde você tira que você não repõe, acaba. E esse dinheiro acabou. Só que aí quando esse dinheiro acabou, ele, jogado ao mundo, que ele se viu sem ter o que se manter, o que foi que ele fez? Ele buscou trabalho. Nunca ele havia tido de trabalhar tanto, mas ele buscou trabalho. Só que quando ele buscou trabalho, a terra já não era como era antes. Os tempos já não eram tão bons como os tempos eram antes. Então, a terra estava passando por um tempo difícil. Nossa região, quando está passando por tempo difícil, é quando nós temos o quê? Um verão muito árduo. Não é verdade? Quando nós temos um verão muito árduo, falta o quê? Falta alimento, falta chuva, falta condições de trabalho. Porque as pessoas elas não querem contratar mão de obra, sendo que a terra não vai lhe dar retorno. Então você faz o quê? Você para, o mercado para, a economia local para. E mesmo assim aconteceu naquela região. Então ninguém queria contratar o filho mais novo. E aí o que é que acontece? De tanto ele procurar, ele encontrou um local, uma pessoa, um fazendeiro que disse: vai, cuida dos meus porcos, dai comida a eles.
Então, qual era a sua função? Alimentar os porcos. Naquela época dificilmente tinha ração. Hoje as pessoas não tratam mais os suínos como porcos, mas sim como suínos. Por quê? Porque hoje os animais eles comem ração, mas naquela época eles comiam o quê? Lavagem. O que são lavagem? Restos de comida, comidas podres. E a fome do filho jovem era tão grande, mas tão grande, que quando ele dava a lavagem aos porcos, ele sentia vontade de comer aquela lavagem. Vocês imaginem a fome que esse ser humano se encontrava. Sendo que, na fazenda do seu pai, até os trabalhadores que ganhavam menos, que trabalhavam menos, tinham alimentos melhores, condições de vida melhores. E a pergunta é, por quê? Por que você saiu do seu lar, do aconchego da sua família e foi ao mundo? Mas por que essa pergunta chegou até ele? Será que foi pelo sofrimento que ele se encontrava lá? Ou será que foi o Espírito Santo mais uma vez sussurrando em seu ouvido, tentando te trazer de volta para a casa do seu pai, para a casa do Senhor? Muitas vezes, irmãos, nós estamos em situações que o Satanás ele sussurra em nossos ouvidos, tentando nos levar ao pecado. Situações que nós achamos que são benéficas, acordos que nós achamos que vão nos dar lucratividade aqui na terra, que nos vão dar dinheiro, que nos vão nos dar prazer, acordos que vão nos dar emoções momentâneas. Só que ao mesmo tempo, o Espírito Santo ele sussurra no nosso outro ouvido. Será que isso dá certo? Isso está certo ou isso está errado? Se nós voltarmos à nossa infância e irmos na televisão, nos desenhos animados, a maioria dos desenhos animados eles dizem o quê? Tem de um lado do ombro o demôniozinho e do outro lado o anjinho. Isso. Então um sussurra de um lado e o outro sussurra do outro, certo? Então cabe a quem tomar a decisão? A nós. Nós temos que nos espelhar em quem, se nós não queremos viver aqui na terra, se nós queremos toda a eternidade, nós temos que nos espelhar em Jesus Cristo. Então nós temos que ouvir quem? O Espírito Santo. Não é verdade? Então, quando o Espírito Santo levou essa mensagem até o filho mais jovem, ele pensou consigo mesmo: se até o trabalhador, até os trabalhadores do meu pai se alimentam melhor que isso, por que eu ainda estou aqui? Então o Espírito Santo falou em sua mente e ele ouviu: voltarei à fazenda do meu pai e direi a ele: Pai, pequei contra ti, pequei contra o céu, mas perdoa-me, estou arrependido, faz de mim seu trabalhador e deixe-me viver na tua terra. E assim ele fez, ele voltou. Só que quando nós fazemos algo de errado, nós que também somos filhos, quando nós pecamos contra nossos pais, quando nós fazemos algo que não é da vontade dos nossos pais, quando nós chegamos até a sua visão, como é que nós nos comportamos? Com vergonha, não é verdade? Se meu pai dizia: filho, você não pode comer doce antes do almoço, porque tira a sua fome, e eu ia lá e comia, quando chegava perto do almoço eu ficava com vergonha, porque eu fiz errado, eu fui contra a vontade dele. Então, porque eu sabia que não ia ter fome ali, como é que eu ia para o meu almoço? Então, bem assim foi o filho jovem. Quando ele chegou de longe, todo envergonhado, sem jeito, sem saber como olhar no rosto do seu pai, como chegar na fazenda e contar tudo o que tinha acontecido, ele foi todo. Mas aí o que foi que aconteceu? Seu pai viu ele chegando naquela situação, magro, aos trapos, todo sujo. Porque você imagine a situação desse ser humano se ele chegou a ponto de querer comer lavagem. Então ele estava numa situação de rua que nós hoje conhecemos como mendigo. Estava numa situação triste, alguém que foi tão bem, que foi criado tão bem, mas chegou a essa situação pelas suas escolhas, por ouvir o Satanás e não o Espírito Santo. E quando seu pai ouviu, seu pai o agarrou, abraçou, deu um beijo no rosto. E antes que seu pai pudesse falar qualquer coisa, ele repetiu aquele pensamento que o Espírito Santo tinha colocado em sua mente: Pai, pequei contra ti e contra o céu, perdoa-me, faz-me um dos seus trabalhadores.
e deixa-me trabalhar na tua terra. E então seu pai disse aos seus servos: trazem-lhe roupas, coloca um anel em seu dedo, sandália em seus pés, traga-lhes um bezerro cevado, ou seja, um bezerro gordo, um garrote gordo, bonito, mata-o e faz uma festa, pois meu filho que estava morto, hoje viveu. Quando eu lembro dessas palavras, eu sinto uma sensação em meu corpo que todos os pelos do braço e chega a dar aquele frio na espinha, porque na minha mente é como um filho que está desgarrado no mundo e ele volta para a casa de Deus, que Deus festeja juntamente com os anjos quando um filho seu volta para sua casa, porque aquele filho estava morto e ele revive naquele momento. Ele viveu para Deus naquele momento. Ele tinha escolhido os pecados da carne, mas ele se arrependeu e voltou para a casa do Pai. Então, irmão, às vezes nós temos nossos irmãos, nossos filhos, e eles saem da nossa visão, da nossa casa, amigos que são nossos irmãos, que eles saem da casa do Senhor e nós deixamos eles ir. Mas às vezes nós temos que ouvir o Espírito Santo e deixarmos ser usados pelo Espírito Santo para chegarmos a esses amigos e tentar trazê-los de volta para a casa do Senhor. E se Deus está feliz, se Jesus está feliz com você na casa do Senhor, imagine você trazendo aquele irmão que saiu dela. Aqueles irmãos que ainda não conhecem a palavra, se vocês levarem a palavra até ele. E o que nós queremos? Fazer a vontade de Deus. Amém? Amém. Eu peço que vocês também abram a Bíblia em 1 João, capítulo 2, versículo 15. Amém? Amém. Em João, capítulo 2, versículo 15, nós temos o seguinte: não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Seguindo adiante: porque tudo o que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, irmãos, o filho jovem, inicialmente ele fez o quê? As vontades do mundo. Ele foi ao mundo. Por isso que o seu pai disse: vamos festejar, pois um filho que estava morto hoje está vivo. Ele reviveu para mim. Porque, infelizmente, quando nós vamos para o mundo, nós saímos do olhar de Deus, nós não estamos olhando para Deus. Pois as coisas do mundo não são de Deus. As coisas de Deus são de Deus. Então nós temos que entender que aqui é uma passagem, que nós estamos aqui por um tempo determinado, que é a eternidade somente no caminho de Deus, somente por meio de Jesus Cristo e da graça. Se nós não crermos no Filho, então nós não crermos no Pai. Não é verdade? Para aquele que não crê em Jesus, ele não crê em Deus. Não adianta nós falarmos tanto, dizermos ser crentes, porque no mundo virou moda você dizer que é crente, você usar o nome de Deus para se promover. A maioria das pessoas, elas usam do mundo, dos desejos do mundo, dos desejos da carne, das bonanças do mundo, das riquezas, e se dizem crentes, mas não seguem uma religião. Eu creio em Deus, então de acordo com o dicionário, eu sou crente, mas eu não sigo os mandamentos, eu não guardo o sábado, eu não devolvo o santo dízimo, não devolvo as ofertas, não sigo os mandamentos e as vontades de Deus, mas eu sou crente, porque eu acredito que Deus existe. Realmente você é um crente? Realmente você segue as vontades de Deus, ou você segue as vontades do mundo e usa o nome de Deus em vão para tentar cada vez mais se promover? Hoje existe a palavra coach. Coach é como se fosse um influenciador, uma pessoa que se diz ajudar as pessoas, e a maioria desses coaches
eles são pessoas que usam a palavra de Deus para se promover. Nada mais são do que pessoas que olham para vocês e dizem o que vocês têm que fazer para que vocês sejam pessoas de sucesso. E ele diz, graças a Deus, mas eles não seguem as vontades de Deus. Então nós temos que nos atentar. Por quê? Porque muitas vezes os satanás usam pessoas para tentar influenciá-los e levá-los ao mundo, levá-los à vontade da carne. E nós temos que ouvir quem? O Espírito Santo, para seguirmos quem? Jesus Cristo, e nos espelharmos nele e alcançarmos a salvação. Em João 1 também, capítulo 4, versículo 20. Nós temos, se alguém disser, amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Então, pessoal, meus irmãos, se nós chegarmos e dissermos, eu amo meus irmãos, eu amo meus filhos, eu amo meu pai, mas eu nunca levo a palavra de Deus a ele. Realmente você ama ele? Porque quando nós amamos alguém, nós queremos o quê? O bem. Nós queremos o bem daquela pessoa. Eu não conheço até hoje um pai que deu um conselho ruim ao filho. Que chegou ao filho e disse, filho, roubas, matas, deseja a mulher do próximo, cobiça as coisas alheias, cobiça seus animais, sua casa, seus bens. Não conheço um pai que tenha dito isso. Um pai que ame de verdade o seu filho. Mas o pai que ama o seu filho, a mãe que ama o seu filho, ele diz, filho, não roubais, não adulterais, não dirás falso testemunho, não cobiçar as coisas alheias. O pai, ele aconselha seu filho sempre para o bem. Ele sempre quer o melhor para os seus filhos. Hoje nós, como pais, nós queremos o quê? Dar aos nossos filhos o que nós não tivemos. Proporcionar a ele um alimento melhor, uma casa melhor, um estudo melhor, um conhecimento melhor. Mas se nós não levamos o nosso filho para a igreja, se nós não levamos o nosso filho para o caminho de Jesus, para o caminho de Deus, nós estamos realmente amando nossos filhos? Se nós não levamos a palavra para o nosso irmão, para aquela pessoa que nós encontramos no supermercado, para aquela pessoa que nós encontramos na padaria, na rua, nós amamos aquele irmão, nós queremos o bem daquela pessoa? Não. Se nós não queremos o bem de alguém que nós estamos vendo, se nós não amamos aquela pessoa que nós estamos vendo, nós amamos a Deus? Porque nós não estamos vendo Deus aqui, o corpo dele físico, mas o nosso irmão nós estamos vendo ele físico aqui, a carne dele. Se nós ficamos felizes quando acontece algo ruim com alguém, nós amamos aquela pessoa? Não. Nós amamos as pessoas quando nós vemos aquelas pessoas bem, quando nós vemos aquelas pessoas felizes, quando nós vemos aquela pessoa na casa de Deus. A irmã falou aqui que virou costume as pessoas, realmente isso é verdade, dizerem que crente não presta, mas essas são palavras de Satanás. Ele sussurra no ouvido das pessoas e as pessoas se deixam levar por ele. O Satanás, ele é traiçoeiro. Ele busca pessoas que têm o conhecimento pouco, que têm a mentalidade fraca e que não têm a palavra de Jesus na sua mente e no seu coração para disseminar o mal. Então nós temos que sermos fortes. Mas eu pergunto a vocês, vocês conhecem algum crente que rouba, que mata, que furta? Não conhece. Porque o verdadeiro crente, ele só ajuda o próximo porque ele ama os seus irmãos como ele ama a Deus. Amém? Amém. Queria convidar nosso irmão Diego para cantar o hino.